Graça e paz aos meus amados irmãos do meu canal Cantinho com Cristo, sempre meditando aqui numa mensagem ao teu coração. Já agradeço a todos vocês que estão comigo, se inscrevendo no meu canal, curtindo, comentando, compartilhando. Para mim é uma satisfação levar essa palavra, fazer essa obra de Deus, pregando o Evangelho do Senhor. Porque cada vez mais que nós meditamos, nos aproximamos dele. Cada vez mais que a gente vai lendo, vai aprendendo, vai se aproximando do Senhor. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Muitos não entenderam essa palavra. Muitos, naquele contexto que Jesus estava vivendo, não entendia que ele era o pão da vida. E quando eu estava meditando em João 6, que estava se referindo a esse assunto, Jesus é o pão da vida para todos aqueles que creem, louvado seja Deus, eu comecei a entender que as pessoas não estavam preocupadas naquele tempo em ser salvo. Não estavam preocupadas em agradar a Deus, em conhecer a Deus, mas estavam preocupados apenas em satisfazer o seu desejo, a sua vontade da carne. Esse texto se refere após o milagre dos pães, onde Jesus alimentou 5.000 pessoas. Os discípulos chegaram num local e quando eles chegam ali com Jesus, aquelas pessoas que seguiam o mestre estavam lá aguardando. Descobriram que eles estariam naquele lugar. E essa multidão foi até esse local. E quando Jesus chega, que vê aquela multidão há tanto tempo aguardando, escutando a sua mensagem, e não tem nada para eles se alimentarem, Jesus, ele faz um milagre. Há ali um jovem que tem em mãos 5 pães e 2 peixes, e naquele momento o Senhor alimenta aquela multidão. Porém, depois disso, por haver esse milagre nesse local, começam a chegar pessoas e se juntarem neste local. E começaram a ficar se juntando ali, esperando por Jesus, porque estavam interessados no grande milagre, mas não o milagre da salvação. E é isso que eu vou ler para vocês nessa noite, para nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor, João 6, a partir do 22. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão. Havendo o Senhor dado graças, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. Achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Aleluia. É muito forte essa palavra. Muitos têm procurado Jesus, muitos têm ido em busca de Jesus, não por ele ser o Filho de Deus, não por reconhecer que o Senhor é quem é a nossa salvação. Não. Muitos têm buscado Jesus para resolver os seus problemas. E foi isso que Jesus falou nessa palavra, nesse versículo. Em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes.
E ele continua e diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, nosso Deus, o Pai, Deus o selou. Aleluia. Então, meu amado, a gente não deve trabalhar pela comida que perece. Ele quis dizer que nós devemos trabalhar assim na obra do Senhor, fazendo a sua vontade. Porque se eu faço a vontade de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus. O Senhor, uma vez o Senhor falou na palavra dele que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. O Senhor falou essas palavras. E nesse momento ele expressa isso aí e aleluia. E aí eles disseram, pois, a Jesus: que faremos para executarmos a obra de Deus? Aí Jesus respondeu e disse assim para eles: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. A obra de Deus é crer em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, enviado por ele para a nossa salvação. Essa é a obra de Deus. E quando eu digo eu estou fazendo a obra de Deus, é porque eu creio no Deus vivo, no Filho do Deus Altíssimo. Foi ele que me transformou, foi ele que me tirou do lago, do lamaçal do pecado. Foi ele que fez um milagre na minha vida. E ele pode fazer também na tua vida. Nosso Deus, ele é maravilhoso, amados. Nosso Deus é um Deus de providência, é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que supre as nossas necessidades, espirituais principalmente, porque o Senhor está preocupado com a minha e com a tua alma. Ele cuida de nós, ele não deixa faltar nada. Mas a nossa alma, o Senhor está mais preocupado com ela. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes a nossa motivação em buscar o Senhor é uma motivação errada. E é isso que Deus quer falar ao teu coração nessa noite. Cuidado. Examine qual é a motivação que está me levando à casa do Senhor. O que me motiva a buscar o Senhor todos os dias, a ler a sua palavra, né? A meditar na sua palavra. É verdadeiramente a vontade de servir a Deus, fazer a sua obra, morar com Ele, ser salvo por Ele, obedecendo. Será que é essa a minha motivação? Mas é isso que Deus quer que nós refletimos. Aleluia. Aquela multidão que estava ali naquele lugar, aleluia. Aqueles homens, em vez de permanecerem no milagre, perceberem no milagre um sinal de divindade de Jesus, eles consideraram apenas o fato de receber o alimento para o corpo físico. Eles estavam ali, preocupados, querendo um alimento para o corpo físico. E eles citam até uma passagem, eles falam até de Moisés nesse momento. Eles dizem no versículo 31, nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Aí Jesus foi e disse assim para eles, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia! Esse é o verdadeiro pão da vida. É Jesus Cristo, que desceu e que dá vida ao mundo. Então, meu amado, devemos perceber que não é diferente hoje. O nosso Deus vive para a eternidade. Ele está vivo para sempre. E não é diferente essas palavras que Jesus falou. Jesus, ele não queria que eles o seguissem sem que se tivesse uma visão correta de quem ele era. Mas, infelizmente, eles não tinham essa visão. E hoje é dessa forma. Muitas pessoas seguem a Jesus pelo que ele pode dar, pelo que ele pode oferecer, não por amor
a Ele. É como aquele hino, se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Então eu vou servir a meu Deus, mesmo que Ele não faça, não opere maravilhas, milagres, mesmo que eu não veja. Nós entendemos hoje isso, mas aqueles homens da época não entendiam, eles eram cegos espiritualmente. Eles eram cegos. Aleluia. As pessoas hoje procuram Cristo apenas para serem curadas, não para serem salvas. Se a nossa vida se resumisse apenas a alimentar o corpo físico, o pão seria suficiente para a nossa sobrevivência. Mas carregamos uma alma que precisa do alimento que só Jesus pode dar. Essa reflexão é tremenda. Nós precisamos desse alimento, aleluia, que vai nos dar força, que vai nos fortalecer, que vai nos renovar. Então a mensagem é essa para o teu coração hoje. Permita que o Senhor satisfaça as suas necessidades diárias, espirituais e físicas. Permita que o Senhor entre na tua vida e faça isso por você. Principalmente a tua vida espiritual. Porque ao partir daqui, segue-se o juízo. A partir daqui, desse mundo, você estará com Jesus. Porque Ele morreu por você, deu a vida por você e por mim. Então nós não temos dúvida nenhuma. Aleluia. Nós conhecemos essa verdade. Aleluia. Sabemos quem Ele é. Sabemos do que Ele é capaz. Mesmo que a gente não veja. Aleluia. Ele é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Então, que nós possamos refletirmos nessa mensagem. Aleluia. Nessa palavra de Deus maravilhosa. Glória a Deus. Porque o plano de Deus, meus amados, é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele não nos deixa sozinhos. Jamais, jamais, jamais. Ele nos deixa só. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu amo o Senhor porque eu sei que Ele fala a verdade. Glória a Deus. E para encerrar, eu vou ler aqui alguns versículos nessa mesma passagem, João 6. São versículos muito fortes. O versículo 35 diz assim: E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O 37 diz assim: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O 39 e o 40 diz assim: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele tenham a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Essa sim é a verdadeira promessa do Senhor. E eles não entendiam isso. Eles queriam ser alimentados com o pão deste mundo, com o pão desta terra, saciando a sua carne. Mas Jesus queria muito mais, porque Ele é o pão da vida. Então, meus amados, era isso que Deus queria deixar para vocês. Saiba que o Senhor te ama e tem um plano eterno na tua vida, um plano de Deus, um plano de salvação. Não só para você, como para a minha vida também. Então, desde já eu agradeço. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo. Saiba que Jesus te ama.